Mais uma vez, boa tarde para vocês. Nós já fizemos nossa oração e eu vou aqui compartilhar a minha tela para a gente dar sequência aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Só um minutinho. Só um minuto. Boa tarde, Zezé. A gente acabou de começar, viu? Seja bem-vinda. Nós estamos aqui na questão 88, na forma e ubiquidade dos espíritos, né? Nós estamos, então, na parte 2 do Livro dos Espíritos, que fala da vida no mundo espiritual, né? Que se chama dos espíritos e da vida espiritual. Então, na questão 88, Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? O que vocês acham que Kardec, que os espíritos responderam para Kardec? Será que os espíritos, eles têm forma? Eles são limitados? Ou eles são fluidos, vaporosos? Como que é o espírito? Quem que gostaria de começar primeiro aí? Eu vou pôr aqui, na verdade, assim, eu chamo de um por um para dar chance para todo mundo falar, né? Mas assim, quem não quiser falar, quem não tem problema nenhum, viu? Isso daqui a gente está aqui para bater papo, para aprender juntos. Então, Dulce, o que você acha? Assim, será que os espíritos, eles são limitados? Ou assim, depende? Como que será que os espíritos responderam para Kardec nessa pergunta? Pelo que nós já estudamos, o espírito não tem forma, né? Uhum. Ele não é limitado. É como se fosse um clarão, uma luz. Pelo menos esse é o jeito mais entendível na nossa visão, né? Sei. Eu acho. O espírito em si, né? Agora, quando a gente vê um espírito, ele tem um limite, né? Não é assim? Ele tem... às vezes a gente vê assim, o espírito com o corpo perispiritual dele, né? Então, boa tarde, Mara, seja bem-vinda. A gente acabou de começar aqui e nós estamos na questão 88 do Livro dos Espíritos, perguntando, onde Kardec pergunta, boa tarde para quem está chegando, onde Kardec pergunta nessa questão 88, se os espíritos, eles são limitados ou se eles são ilimitados, eles não têm forma, eles são assim meio vaporosos. E aí a Dulce estava falando que os espíritos são como uma chama, né? Como um clarão, como que eles não têm esse limite, né? E aí eu estou perguntando aqui para vocês, assim, se eles são ilimitados, assim, quando a gente vê como médium, né? A gente vê um espírito, a gente vê um limite, né? A gente vê um corpo, assim, né? Porque a gente vê o perispírito, né? Na verdade, a gente vê o perispírito. Então, talvez essa pergunta Kardec queira dizer, né? A gente precisa perguntar para o Kardec assim, se ele quis dizer assim de um ser desencarnado ou de um espírito em si. Fale, Benedito, por favor. Eu não li o que está escrito no Livro dos Espíritos, então eu não sei qual é a resposta do Kardec, né? A Dulce já nos adiantou. Mas eu imagino assim, que um espírito não tenha uma forma definida, né?
e que ele tenha limites. Eu acho que é importante diferenciar, como você estava falando, o espírito do perispírito. Né? O perispírito é um envoltório, é uma espécie de roupa, né, que dá um formato ao espírito, de forma que, nos casos de evidência, o médium vê o perispírito daquela pessoa, não é? Portanto, aí é uma visão que tem contornos, né? Dá para você ver a altura da pessoa, a largura e tal. Então, tem limites, sim, mas esses são limites do perispírito. Ainda se nós formos falar agora do espírito, né, tirando o perispírito, aquilo que é a essência, né, daquilo que nós somos mesmo, né, eu também acho que não tem uma forma definida. Eu acho que isso varia de planeta para planeta, de uma época para outra no mesmo planeta. E para o mesmo indivíduo, eu acho que isso varia também conforme os estágios evolutivos dele. Porém, ainda falando do espírito, eu tenho dificuldades para entender que ele seja ilimitado, que ele não tenha limites. Ainda que seja um clarão, como disse a Dulce, esse clarão não é infinito, não é ilimitado, né? Ele tem um formato, ele tem um tamanho, né? Por exemplo, vamos imaginar que seja uma bola, né? Como se fosse uma lâmpada acesa assim. Então tem um tamanho, tem uma hora que termina essa luminosidade. Então existe limite para o espírito, né? Quando a palavra ilimitada, né, ou ilimitado, para mim, né, sugere uma coisa sem limites, uma coisa que é infinita, né? Como o ar que a gente respira, que é uma coisa infinita na nossa atmosfera. Então, a palavra ilimitado, eu acho que precisa desta observação que eu estou tentando fazer, né? Ou seja, o espírito tem limite, sim. Uhum. Que você acha, José? Você acha que espíritos da categoria de Jesus, por exemplo, eles são ilimitados, os cristos planetários? Eles abarcam, assim, todo o universo? Ou você acha que mesmo espíritos, assim, muito superiores, eles têm algum limite? Interessante isso que o Benedito falou, né? Sim. Eu estou na mesma linhagem do Dr. Benedito. Embora seja um Cristo, né? E a categoria de elevação de Jesus, ele tem um limite. Né? Vamos dizer um exemplo. Se diz que Jesus toma conta de 3 planetas, né? Eu acho que o limite de intensidade do espírito dele está abraçando esses 3 planetas aí, para ele cuidar, né? Então, ele tem um limite. Penso assim. Eu acho que ilimitado é só Deus mesmo, né? Mas eu acho que realmente não tem forma. Né? Quem tem forma é o perispírito, né? Vamos ver aqui o que Kardec colocou aqui para a gente, né? Então, ele responde, ó, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E aí ele responde, para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Mas olha que interessante, né? O formato e o limite é uma coisa que depende de quem observa, né? Veja, assim, para um bebezinho, o mundo dele é a mãe, o pai, a casa dele, né? Aí a gente vai crescendo e vai ampliando essa noção de limite, né? E aí, assim, talvez, assim, para a nossa pequenez, imaginar que Jesus, um Cristo planetário, ele consegue tomar conta de 3, 4 planetas, né? É uma coisa que a gente fala, nossa, ele pode tudo, né? Mas nem Jesus
pode tudo, porque ele não é Deus, né? Porque Deus, é só um, né? Então, assim, na verdade, eu acho que é isso mesmo, que depende do ponto de vista, mas se a gente pensar de uma forma, né, isso, assim, que só Deus é infinito, né, e todos nós somos filhos de Deus e, portanto, temos as nossas limitações, né, nós teremos que necessariamente pensar que somos limitados, né? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu ver quem é que levantou a mão. Benedito. Benedito e Rosária. Rosária, vou dar a palavra para você primeiro. Eu acho assim que... O que significa ubiquidade, Só um Elaine? minutinho. Estou vendo essa palavra aí, eu nunca vi essa palavra antes, parece meio esquisita. O que Só um significa minutinho, ubiquidade? Deixa a Rosária falar, depois a gente já vê isso. Só um minutinho. eu acho assim, como nós comentamos no semana passada, se fosse ilimitado, a gente perdia a individualidade, não é? Na verdade, assim, eu acho que são coisas diferentes, mas você tem razão, o espírito, ele é um indivíduo, mas Deus é um também, né? E no entanto, ele é ilimitado. É difícil. Sim, mas aí, no caso, só Deus, né? Só Deus, só Deus. Porque se a gente fosse limitado, todos nós fôssemos, a gente perdia a individualidade, eu acho. É verdade, é verdade. Quer dizer, só Deus é que é ilimitado, que é infinito, que é, né? Que a gente nem sabe, como a gente já estudou isso, a gente viu que realmente a gente nem sabe direito como que isso, a gente não consegue definir, entender essa coisa de infinito, né? De uma coisa sem limite, é um negócio que não cabe muito na nossa cabeça, né? Mas o fato é que Deus é ilimitado e todos nós que somos a sua criação temos limites, por mais elevados que os espíritos sejam, né? Com certeza, né? É assim, né? É isso que eu penso. Uhum. O Benedito fez uma pergunta, bem, que vai aparecer daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou só seguir um pouquinho mais, que isso já vai aparecer aqui, essa palavra, né? Ubiquidade. Aí ele pergunta ainda, essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração, que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, ele sempre fala isso, né, gente? Olha que interessante, para vós, né? Porque eles não conseguem explicar para a gente uma coisa que a gente não entende ainda, né? Imagina assim, há 50 anos não existia assim computador, internet como tem hoje, né? Até já existia, mas não era assim tão difundido. Vamos pôr mais tempo, há 200 anos, né? Como é que a gente explicaria para uma pessoa lá de 200 anos atrás o que é um computador, né? O que é internet, né? Como que é uma reunião virtual? É muito difícil você explicar uma coisa que as pessoas não têm termos de comparação, né? Então, ele sempre fala, olha, para vocês é assim, o espírito tem uma cor, mas talvez não seja, né? Não peguem ao pé da letra isso, né? E aí ele pergunta assim, ó, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Só para responder o Benedito, e quem mais não sabe, porque essa é uma palavra que a gente não usa muito, né? Ubiquidade é o dom de você estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ou de você penetrar assim, várias partes do mundo. Por exemplo, né?
A gente sabe, eu vou dar um exemplo da minha área aqui, que os ácaros, eles são ubíquos, né? E tem ácaro em tudo que é lugar do planeta, né? Assim, com exceção dos polos, talvez, mas o resto do mundo tem. Então, a gente pode falar que eles são ubíquos, eles estão em todos os lugares. Mas aí a gente entende que são, né? São vários ácaros, né? Cada um deles é um ser, né? Aqui o que ele está perguntando é se um espírito ele pode abarcar tudo, né? Então, essa é uma questão que ele faz mais para frente, só para vocês entenderem o que é ubiquidade. Mas a questão 89, ainda ele não está tratando da ubiquidade, ele está perguntando se os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço. O que vocês acham? Porque é interessante que a gente lê nos livros, né? Assim, ó, os espíritos estão aqui e imediatamente estão lá, né? Será que existe um tempo para eles percorrerem? É uma coisa instantânea? É um negócio assim que pensou já está lá? Como que é isso? Ana Maria, você tem ideia disso? Você já viu em algum livro espírita, assim, essa questão que os espíritos, eles pensam e já estão lá naquele lugar? Não, eu não tenho esse conhecimento, não. Não sei dizer. Sim. Não sei se o espírito vai rapidamente ou se ele já consegue alcançar a pessoa, assim, vamos dizer, no estalar de dedos. Dedos, né? O que você acha, Pois é. Elísia? Você acha que os espíritos eles são tão rápidos assim, que eles praticamente é instantâneo que eles estão de um lugar para outro? Abre o microfone aí, amiga. Fale, seu Paiva. Olá, boa tarde a todos. Boa Eu cheguei atrasado tarde. agora e está dando problema aqui na internet. Provavelmente qualquer hora eu vou cair, porque Eu não escutei o que você falou. a pergunta não saiu aqui. Não, é assim, ó, se o espírito, às vezes a gente lê nos livros espíritas assim, que o espírito ele vai de um lugar para outro, assim, parece que instantâneo, né? Ele pensou, já está lá, né? Será que ele consegue fazer isso assim, ou ele gasta algum tempo para se deslocar? Nós, assim, se a gente quiser chegar em São Paulo, daqui a gente vai levar aí umas 2h30, por aí, né? Mas e um espírito, assim, se ele estiver aqui em Pardinho, será que quanto tempo que ele leva? É uma coisa instantânea? Você vai responder? Ela perguntou para mim. Então, Eu perguntei para a Elisa. eu acho assim, eu penso que é rapidinho, porque, assim, ele é um espírito, né? Então, assim, então ele tem a locomoção dele é uma coisa, assim, rápida. Eu acho que é assim, rapidinho, não tem demora para ele. No estalar de dedos, assim. Fale, Não, José. Oi, pensar. desculpa. Isso aí. Entendeu? Pode falar, José. Tá, vou falar. Se torna mais rápido, sim, mas tem um tempo. E principalmente vai depender da evolução. Se a gente lê a história de André Luiz no primeiro livro, que é o Nosso Lar, quando ele vem pela primeira vez na Terra, que ele é permitido vir, ele vem com um mentor. E eles param numa colônia que está entre a colônia Nosso Lar e a Terra, para descansar. Uhum. Se viesse só o mentor, ele poderia vir direto, porque a evolução dele permite passar pela zona umbralina muito mais rápido do que o André Luiz, que não tem conhecimento. Então, a rapidez de um espírito está relacionada também à evolução dele. Uhum. Uhum. Acho que é isso mesmo que ele fala aqui para a gente.
que, olha só, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E isso é como José falou, depende da evolução, né? Então, todos os espíritos podem viajar na rapidez do pensamento? Não, né? Não é uma regra, né? E aqui eu coloquei ainda essa figura. Isso daqui, acho que todos viram o filme Nosso Lar, ou leram o livro. Olha só, por que será que tem necessidade de transporte numa maca? Os espíritos superiores não teriam condições de fazer um transporte mais rápido? Não é estranho a gente pensar? Porque, olha, o Clarencio é um dos ministros de Nosso Lar. Ele assim, é uma pessoa tão elevada que ele tem contato com Jesus. Isso é falado no livro Nosso Lar, né? Ele é um dos ministros, assim, ele é altamente qualificado, né? Será que um espírito desse quilate, por que será que André Luiz foi recolhido numa maca? Será que ele não teria condições de pegar o André Luiz e levar sem esse recurso? O que vocês acham disso? É uma coisa interessante isso, né? Vocês já pararam para pensar nesse tipo de coisa? Quem que? Dulce, fale, Dulce. No caso da demonstração aí do Clarencio e vendo o filme, como o senhor José falou, o Clarencio até poderia transportar com a rapidez do pensamento, mas o André Luiz não, né? Então, eu acredito que nessa hora acontece exatamente isso, para não transpor os níveis que um outro ainda estaria precisando aprender, ele não poderia usar toda a potencialidade do nível de evolução dele, né? Eu penso. Eu acho que é isso, sim, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Por que que no mundo espiritual, no umbral, existe um transporte assim tão básico como aqui na Terra, né? Existe maca, eles colocam os espíritos muitas vezes num tipo de ambulância, né? Existem até cachorros que são treinados para auxiliarem no socorro em algumas regiões do umbral. É muito parecido aqui na Terra, né? Então, às vezes, por isso que muitos espíritos, eles não acreditam que eles desencarnaram. É tão parecido, é tão denso, que às vezes eles não acreditam que eles estejam desencarnados, né? Oi, bem, pode falar. Só para complementar, aqui no nosso mundo, a coisa mais rápida que existe é a luz, né? A gente acende uma lâmpada e imediatamente o cômodo fica claro, né? No entanto, existe um tempo, né, para a luz sair da lâmpada e atingir a sala toda, né? Então, só para complementar essa primeira pergunta, né, se os espíritos gastam um tempo para percorrer determinados espaços. Sim, gastam. Por exemplo, um raio de sol leva 8 segundos para sair do sol e chegar até a Terra. Dá para a gente contar de 1 até 8, 1, 2, até 8. É o tempo que um raio de sol gasta para vir do sol até a Terra, né? Então, até uma coisa tão rápida quanto a luz, né, ela gasta um tempo para ir de um lugar para o outro. Então, os espíritos, naturalmente, também precisam de tempo, né? E aí eu concordo com tudo que está sendo falado, né? Principalmente com o que o José falou, que a rapidez de um espírito para ele se deslocar está ligada com a sua maturidade espiritual. E essa questão da maturidade reflete nesse tipo de transporte, né? Veja, assim, para um espírito, mesmo sendo um espírito de luz,
deslocar uma grande multidão de sofredores do umbral, o dispêndio de energia dele é muito grande, né? Eles se valem, eu acho assim, que eles se valem desse transporte por vários motivos. Claro que o Clarencio, ele teria condições de fazer isso, mas vocês percebem quem que estava junto com o Clarencio, né? Tinha 2 enfermeiros ali, né? E esses espíritos de luz, eles são tão bacanas com a gente que eles não querem fazer tudo sozinho, eles querem que a gente faça, como Jesus, né? Quando veio aqui na Terra, Jesus não veio acompanhado de uma multidão de espíritos de luz reencarnando com ele para serem seus auxiliares. Jesus escolheu quem? Escolheu Pedro, escolheu João, escolheu Felipe, que eram todos seres de muito boa vontade, mas que tinham muitas limitações, tinham tantas limitações que fizeram muita coisa que depois eles se arrependeram, né? O Pedro negou Jesus, teve várias coisas, eles brigavam às vezes para ver quem era o melhor entre eles, enfim, eles eram seres humanos, né? E Jesus, na sua grandiosidade, na sua infinita bondade, ele se valeu de pessoas assim, de pessoas limitadas, de pessoas simples, para o seu apostolado, para o seu evangelho. Então, assim, esses espíritos muito evoluídos, como Clarencio, quando eles vão às zonas umbralinas, eles se valem de espíritos que também já estão melhores, que não moram mais ali, mas que precisam aprender e que não tem uma evolução tão grande. Então, imagina espíritos assim terem que levar com a sua força mental esses irmãos que estão lá no umbral com tantos problemas. Eles despenderiam uma energia muito grande. Então, eles acabam se valendo de coisas materiais, né? Com a materialidade do umbral, porque aquilo é muito pesado. Claro que a gente não consegue ver, está numa outra vibração, mas é uma vibração muito grosseira. Então, é muito melhor para eles transportarem em maca, transportarem numa espécie de ambulância, do que eles despenderem o tanto de força mental, porque o chefe da expedição é muito evoluído, mas ele não quer fazer as coisas sozinho, né? Ele quer realmente, assim, dar chance para todo mundo trabalhar. Pode falar, bem. Só para dar uma ideia melhor dessa densidade, né? Dessa lentidão que é movimentar-se no umbral, a gente poderia lembrar do seguinte: todos nós aqui já tivemos a experiência de entrar numa piscina, não é? Uhum. E quando a gente quer andar dentro da piscina, dentro d'água, a gente não consegue andar rápido. Uhum. Mesmo que a gente seja um atleta aqui fora, quando a gente entra na água, a água ela permite o movimento, a gente pode andar, né? Mas a água segura. Nós não temos a mesma liberdade que temos aqui para andar só no meio do ar. Quando a gente vai andar no meio da água, a gente fica lento. Então, só para dar uma comparação, não é? Muito bem lembrado. Eventualmente possa ilustrar um pouco como é a dificuldade de se locomover no meio de espíritos inferiores. Muito bem lembrado. Ótimo exemplo. Muito bem, então vamos em frente, né? O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? O que vocês acham disso? Disso daí, assim, será que ele sabe, assim, olha, eu estou saindo daqui, como José falou, vou para a colônia tal, vou ficar lá e de lá vou para a Terra? Ou será que tem espíritos que são transportados assim rapidamente? Ou será que isso depende ainda
do tipo de espírito que é, né? Assim, do tipo de... enfim, depende de alguma coisa. O que você acha, Mara? Obrigada, viu, Mara, pela sua presença aqui. Muito, muito feliz por você estar aqui. Você gostaria de participar dessa conversa? Quer abrir seu microfone e falar alguma coisa? Talvez a Mara esteja com dificuldade para abrir o microfone. O que vocês acham? Assim, quem que gostaria de arriscar? Será que o espírito tem consciência, que ele atravessa, né, que ele vem lá de uma colônia espiritual e em segundos ele está aqui na Terra? Ou ele está num ponto e imediatamente ele está no outro? Como é que funciona isso? Fale, Rosária. Abre o seu microfone e fala para a gente. Então, é uma coisa pessoal minha, não tenho, assim, um estudo sobre isso, mas eu acho que depende do grau de evolução, né? Porque tem espíritos que morrem e nem percebem, né? Então, eles nem conseguem ir para outro lugar. É verdade isso. Eu acho assim que para um espírito ser transportado e ter essa consciência depende do grau de evolução. Mas o que vocês acham? Porque às vezes a gente vê na mesa mediúnica, quem trabalha em mesa mediúnica, os espíritos às vezes eles não sabem como eles chegaram ali. Isso é bem comum, né? Eles olham assim, o médium fala, né, da passagem para o espírito e ele fala assim, que lugar que é esse aqui? Como que eu vim parar aqui? Né? Então, eles também, eles não conseguem entender isso, né? Mas, nesse caso, eles foram trazidos por alguém, né? Assim, eles não Atraído, né? Atraídos, eles foram direcionados para aquilo, para serem ajudados, né? Mas eles em si, assim, talvez não conseguissem fazer isso de moto próprio, né? Eles precisam ter alguém que faça isso com a rapidez, assim, né? Que eles nem percebem e já estão lá no local, né? Por isso que eu acho, assim, que depende mesmo da evolução. Porque quando uma pessoa que já tem o conhecimento, quando ela morre, ela é atraída, né? Porque ela se deixa aí, né? Não sei, né? Parece para mim que seja isso. Eu acho que deve ser por aí. Vamos ver o que ele responde para a gente, né? Ele responde assim, olha, então ele pergunta aqui, ó, se ele tem consciência da distância e dos espaços que atravessa, ou ele é subitamente transportado. Então, ele fala assim, dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como de sua natureza mais ou menos depurada. Então, é aquilo que a Rosária falou, né? Se um espírito muito grosseiro, ele não consegue se transportar assim sozinho, né? Para ele chegar lá das cavernas do umbral, de um local assim com muito sofrimento, ele está muito atrasado, ele precisa de ajuda, e às vezes essa ajuda ele nem percebe, para ele nem sabe que ele foi transportado para uma sessão mediúnica, lá do outro lado do planeta, às vezes, né? Mas isso, assim, ele não conseguiria fazer isso sozinho, né? Ele sempre precisa de ajuda, né? Para conseguir isso, porque um espírito muito ignorante, ele não tem essa condição ainda. Vamos em frente, então. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Então, vamos responder. Quem que gostaria de
de responder essa daqui. Será, seu Paiva, que a matéria ela é um obstáculo para o espírito? O senhor está com a internet aí? Sim, tô. Que bom. Eu acho que não, né? E ao mesmo tempo, um depende do outro, né? Uhum, uhum. A gente tem, até tinha um desenho animado, né? O Gasparzinho, quem é da minha idade lembra, que ele atravessava as paredes, assim, né? Era um desenhinho de um fantasma, né? O fantasma camarada. Então, a gente tem essa informação, assim, que o espírito, ele consegue atravessar as paredes, né? Ele consegue atravessar a matéria. E aí, assim, alguém gostaria de falar alguma coisa mais sobre isso, antes da gente prosseguir? Oi, José, pode falar. Isso volta na mesma questão que a Rosária falou. Vai depender da evolução do espírito. Isso. Porque tem espírito que ainda está tão atrasado, ele é tão materialista ainda, que ele não consegue isso. Né? E mesmo o espírito já um pouco evoluído, essa questão de atravessar é um exercício também. Tem uma passagem com o André Luiz que ele faz esse exercício, ele acha super interessante, né? Quando acontece com ele. Então, acaba sendo também um exercício do espírito, né? Ele vai se acostumando com essa situação de que a matéria não faz mais parte do corpo perispiritual. Eu vou ler para vocês um trechinho do livro Violetas na Janela. Esse é um livro muito conhecido, né? Mas para quem não conhece ainda, é a história da Patrícia. Patrícia foi uma jovem que faleceu com 18 anos e a família dela é uma família espírita. O pai dela é um dirigente espírita, né? E claro que foi uma comoção imensa, né, quando ela desencarnou, porque qual família que não sofre com uma jovem? Ela teve um aneurisma, morreu de uma forma assim abrupta, mas depois de um tempo ela se comunicou para a alegria da família, né? E chama Violetas na Janela porque a mãe dela colocava assim flores, né, no quarto dela, né, e conversava com as flores como se estivesse falando com ela, né. E aí assim ela conta nesse livro a história dela no mundo espiritual. E tem um capítulo que chama Volitar. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, né, na minha tela aqui, né? E ela morava lá numa colônia espiritual, na casa da avó dela, né? A avó morava com mais duas amigas, duas senhoras nessa casa, e quando a Patrícia foi para o mundo espiritual, a Patrícia foi morar com ela. Então, a Patrícia estava aprendendo com a avó e com as amigas essa questão da volitação. E a avó falava para ela assim, né? Volitar, disse vovó como se tivesse decorado, é esvoaçar, volatear, locomover-se pelo ar, pelo ato da vontade. Vovó me pegou por um braço e Dona Amélia, que é amiga da avó, por outro, e ensinaram-me a dar o impulso. Tentamos várias vezes, até que dei sozinha o impulso e levantei a 1 metro do chão. É mais fácil dar o impulso na vertical para depois ficar na horizontal. Fiquei parada. De novo recebi ajudas das duas que devagar me empurravam. Incentivavam-me alegres. E realmente não foi difícil. Logo estava no meio da sala volitando devagar de um lado a outro. Até aprender realmente, não se distraias, vovó recomendou. Volitar é como aprender a andar quando se está encarnada, a pedalar uma bicicleta ou nadar. Depois que aprende a dominar, faz automaticamente.
Sabia o que era volitar, lera sobre o assunto em diversos livros espíritas. A sensação que tinha era de voar. Realmente é muito agradável e bom volitar. Sabia também que espíritos desencarnados atravessam paredes, portas e etc. Dei um forte impulso e rumei para a parede. E escutei a vovó. Não, Patrícia, não! Bum! Bati a cabeça na parede e caí sentada no chão. Minhas amigas correram e rodearam-me. Ninguém riu. Olhei para elas e acabei rindo. Fora um tombo e tanto. Levantei e quis saber. Ei, vovó, por que não pude atravessar a parede? Patrícia, você só poderá atravessar quando souber. Você leu que desencarnados atravessam paredes, portas, mas de construções de matéria, ou seja, casas de encarnados. Assim mesmo, os que sabem, como José falou, né? Os que têm consciência do seu estado desencarnado e aprenderam. Só os bons sabem? Indaguei. Não. Os maus sabem e se utilizam muito deste conhecimento. Saber depende da nossa vontade, do livre-arbítrio, e todos podem. Os bons sabem mais porque têm mais quem os ensina e mais interesse em aprender. A construção da colônia não é como a construção dos encarnados. A colônia é uma projeção mental. Para que entenda, é feita da matéria sutil, como a do nosso perispírito, como este corpo que agora estamos revestidas. Certamente há os que sabem atravessar essa matéria sutil, tanto os irmãos superiores como os inferiores. Embora nossos irmãos superiores, designe-os assim para que possa entender, quanto mais harmonizados com o cosmos, maior poder mental tem. Para transpor uma barreira mental, é preciso não duvidar do poder de fazê-lo. Já vi um instrutor fazer. Ele projetou uma passagem e atravessou, mas isso é usado somente para alguma eventualidade. Você não escutava, quando encarnada, que em centros espíritas, para determinada ajuda, irmãos desencarnados ficam confinados a um local até poderem ser orientados? Em muitos centros espíritas, junto com a construção material, é também projetada essa energia mental pelos benfeitores. Assim, tanto encarnados como desencarnados só podem entrar e sair pela porta. Essas projeções também são feitas em certos lugares e por determinado tempo, para evitar ataques das trevas. Atravessam só os que sabem e conseguem. Talvez, se você quiser, irá aprender no futuro. Então, vejam que interessante isso, né? Deixa eu voltar aqui. Vejam que coisa interessante, né? Assim, passar pelas portas, passar pelas paredes, realmente, assim, você precisa aprender. E isso é uma questão que até mesmo os espíritos das trevas, eles podem ter esse domínio, porque existem espíritos trevosos que têm muito conhecimento e que são os mais perigosos, né? O que vocês acharam desse texto aqui? Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Assim, é interessante a gente ter essa noção, né? Que não é qualquer espírito que pode atravessar a parede, que ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter uma força mental muito grande, né? Mas é algo bem interessante isso, né? É interessante saber que espíritos muito ignorantes do ponto de vista moral, eles podem também ter uma inteligência muito aguçada, eles podem
ter conhecimento e fazer alguma coisa assim também, né? Como será que a gente se defende disso? Você sabe, Benedito? Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu imagino algumas coisas, né? Por exemplo, eu acho que para se volitar, para se atravessar uma parede, para se defender de agressões, etc., tudo isso vai depender da nossa força, vai depender da força da nossa vontade. Nós precisamos ter uma capacidade de concentração muito grande, de mergulhar fundo em si mesmo, para encontrar aquilo que nós realmente queremos fazer, aquilo que brota de dentro de nós como um desejo ardente de fazer alguma coisa, e aí então a gente, né, esse desejo, né, ganha vida dentro de nós. Por exemplo, né, eu estou aqui em Pardinho, estou aqui no nosso centro, e vamos imaginar que eu queira ir, neste momento, para os Estados Unidos, para visitar a nossa filha, né? Então, eu teria que me concentrar profundamente, né, buscar todas as minhas forças na minha vontade, não é? E desejar com toda a minha força essa viagem, e aí, então, essa viagem aconteceria, né? Assim, eu iria para lá, não é? Mas só em Do mesmo espírito. modo, ou seja, o que eu quero dizer é que, do mesmo modo que a gente dirige um carro, né, tem o volante, o freio, os pedais, alavancas, etc., para dirigir o carro, para nós dirigirmos a nós mesmos, né, em espírito, o volante e o motor é a nossa vontade, né? Quanto mais profunda a nossa vontade, quanto mais domínio maior domínio que nós tivermos sobre ela, melhores motoristas nós seremos na espiritualidade. Do mesmo modo, a questão da pergunta da Elaine, de como se defender de espíritos maldosos. É também a nossa vontade de ficarmos profundamente protegidos, né? Que nós, então, criamos ao nosso redor uma atmosfera, né? Uma coisa assim, como uma nuvem, uma neblina, né? Ao nosso redor, que impede a entrada de espíritos agressores. Então, o que eu quero frisar com tudo isto é a importância da nossa vontade. Sim. Tanto para a gente se movimentar, quanto para a gente se defender. Eu concordo. Agora, sim, vamos deixar claro assim, que por mais vontade que a gente tem e por mais força mental, o que a gente vai conseguir nesse transporte é o transporte da alma, né? O transporte espiritual, assim, porque o corpo, ele tem as limitações da matéria, né? Por mais que a gente se concentre, a gente não vai conseguir sair voando e ir lá para um outro país, né? É isso que você quis dizer, né? Claro, claro. Sim. O meu exemplo seria assim, para eu ir como um espírito. Como um evidentemente. espírito. Um Sim, corpo como com um 65 quilos aqui não tem força de vontade que levante. Né? Não tem. Certo, certo. Só para ficar bem claro, né? Agora, essa questão é uma coisa assim bem interessante, né? E é algo que eu gostaria assim até de frisar e de levantar melhor esse ponto, porque eu vejo assim bastante pessoas assim com certo receio de espíritos que trabalham com o mal, que querem fazer o mal, que, né, assim, e essas pessoas elas têm medo porque assim realmente esses espíritos malévolos, quando eles são muito inteligentes, porque a maldade ela pode estar aliada com a inteligência, né? Muitas vezes eles conseguem fazer coisas que a gente realmente assim
se assusta, né? Porque eles conseguem, como a avó da Patrícia falou, olha, espíritos maus também atravessam paredes, né? Eles conseguem atravessar, eles conseguem chegar, né? Será que eles conseguem perfurar essa proteção que o Benedito falou ao nosso redor, quando a gente pensa no bem, quando a gente exercita o bem? Quer dizer, será que existe esse grau de espírito malévolo que consiga nos causar mal, né? Imagine assim, olha, nós estamos num trabalho espiritual, numa sessão de desobsessão, e estamos, assim, ajudando uma pessoa que é inimiga mortal desse espírito, que ele quer fazer o mal para essa pessoa, e tem um grupo de médiuns que está tentando levantar essa pessoa. Então, vai contra os interesses desse obsessor, assim, muito cruel, muito inteligente, mas que usa essa inteligência para o mal. Existe algum risco para o médium? Penso que para ser do mal tem que ser inteligente. Então, existe muito espírito do mal inteligente, né? Então, existe algum risco para os médiuns ou para as pessoas que trabalham com nesse interesse do bem, né? Essa luta do bem contra o mal, assim, será que a gente corre algum risco por estar no caminho de obsessores assim muito cruéis, muito maldosos, esses que conseguem atravessar as paredes? Quem que gostaria de comentar isso? José, você comenta isso? Você que começou a falar aqui no chat? Isso aí está tudo ligado à nossa proteção, né? O que nós somos, o que atraímos. Então, um espírito mau, não basta ele querer vir e nos fazer mal, nós temos que estar aberto para isso, né? E esse estar aberto é a questão da nossa proteção. Por isso que a gente tem que sempre orar e vigiar, que é a nossa proteção. Se não tivermos proteção, aos poucos vamos dar passagem para esses espíritos inferiores, né? Uhum. Mas nenhum espírito do mal quer vir fazer maldade assim para você, sem ter um motivo. Então, se vem, o motivo saiu de nós. Fale, Dulce. Pode abrir o microfone e falar para a gente. Eu escrevi no chat que eu concordo com a Neuzi, ou seu José, não sei, haja vistas que o próprio Lúcifer, segundo dizem, ele de tão inteligente e também luminoso, quis ser igual ao Criador, né? De tão inteligente que era, né? Isso a gente ouve falar, desde que eu era criança que eu ouço falar essas histórias, então até concordo mesmo com essa colocação aí do seu José. É uma coisa bem legal isso, Dulce, que você lembrou dessa história, né? Que é uma lenda isso, né? Lúcifer não é um ser, ele representa esse ser, né? Essa pleia de espíritos, né? Inclusive o próprio Jesus, quando foi fazer a desobsessão lá daquele moço lá do Gadareno, né? Eles falam isso, né? Assim, o obsessor, ele fala, nós somos muitos, somos uma legião, né? Então, Lúcifer, ele é uma representação, ele não é um ser concreto, né? Como Adão, Eva, tudo são símbolos, né? Lúcifer é o símbolo desse grupo de espíritos, que são espíritos muito ignorantes ainda do ponto de vista moral, mas que são muito inteligentes do ponto de vista intelectual,
né? E nós vemos isso aqui. Quantos cientistas na Terra, né? Eles trabalham com a sua inteligência para construir coisas destrutivas, né? Para fazer o mal, né? Planejam crimes, né? Planejam coisas hediondas aí usando a sua inteligência, né? Agora, Deus, que é todo sabedoria, né? Da mesma forma como Lúcifer, né, na sua figura aí que representa esse ser diabólico, né, esse ser do mal, da ignorância, ele jamais conseguiu vencer Jesus, né? E jamais conseguirá. Por quê? Porque Deus não permite que o mal avance a partir de um certo ponto. Simplesmente Deus não permite. É o limite do livre-arbítrio, né? Então, livre-arbítrio, ele não significa você fazer o que você bem entende. Livre-arbítrio é assim, você tem dentro de certos limites, né? Então, assim, existe uma lei universal desse Pai que é extremamente justo, extremamente bom, extremamente sábio, né? Que ele dá um limite. Então, assim, chega um ponto que mesmo o espírito sendo muito cruel, e ele quer continuar nesse caminho, ele não consegue, né? Então, e aí, assim, por isso que um espírito que ele não desenvolve a asa da moralidade, ele chega em certo ponto e ele não consegue mais avançar no segredo, vamos dizer assim, da ciência, do saber, né? Porque senão seria uma coisa realmente perigosa, né? Então, esses espíritos que estão por aí, que querem fazer o mal, eles acabam se opondo a espíritos de luz que sempre vão saber mais do que eles. E os médiuns, as pessoas que estão trabalhando com essa pleiade de espíritos luminosos, com certeza eles terão mais poder, vamos chamar assim, do que esses espíritos que têm uma moralidade ainda muito baixa. Pode falar, bem. Nós já estamos quase encerrando. Tem um ditado que diz assim: o mal avança até que o bem reaja. É uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes a gente fica com a ideia de que as pessoas boas, elas são passivas, elas não reagem, elas não fazem nada, né? E não é bem assim, não é? Nós precisamos reagir, né, para nos defender, não é? E como que uma pessoa do bem reage para se proteger do mal, né? Ela pode, por exemplo, reagir rezando pelo agressor. Isto diminui a força do agressor, né? Essa pessoa pode rezar, por exemplo, para pedir iluminação para que este agressor acorde, né? Porque ele está muitas vezes fanático, né? Aferrado a uma ideia de vingança, e ele tem lá os seus motivos e etc, né? Então, se nós conseguirmos ajudar esse espírito a resolver o seu problema, né, o motivo que o levou a se vingar, isso também nos protege e o ajuda, né? Então, a ideia tem duas ideias aqui, a ideia de passividade e atividade, não é? E a ideia de que, para nós nos protegermos de espíritos maldosos, um bom caminho é a gente procurar compreendê-los, né, e ajudá-los a resolver o problema dele, não é? E aí, então, ele não terá mais motivos para nos atacar. Exato, exatamente isso. Quem quiser mais detalhes sobre isso, leiam o livro Libertação, de André Luiz, que é perfeito nesse exemplo, né? É exatamente isso, né? O amor de uma mãe espiritual, de Matilde,
conseguiu resgatar Gregório, que era um super obsessor, uma pessoa inteligentíssima, e que estava assim enfiado até o pescoço assim na crueldade, na maldade, etc. Né? Então, as armas que o bem usa são muito diferentes das armas que o mal utiliza, né? Que a ignorância utiliza. Mas que ninguém fique com medo de fazer o bem até as últimas consequências, quer seja assim mesa mediúnica, quer seja na vida, porque se não tiver na nossa programação espiritual passar por um certo sofrimento, uma prova, uma expiação, e sofrer por isso, né? Nós não passaremos, né? Acho que a gente tem que ter essa fé e essa certeza, né? Que nós teremos essa proteção desde que nós estejamos vigilantes, orando e com o nosso coração voltado para o bem, né? Então, é exatamente isso que vocês falaram. E agora já são 7h04, né? Passa rápido a nossa reunião aqui, é tão gostosa, né? Mas a semana que vem a gente continua falando um pouquinho mais disso. Nós nem conseguimos chegar na ubiquidade dos espíritos, hein, Benedito? Nós estamos falando só... A semana que vem a gente vai conseguir falar disso, tá bom? Então, eu quero perguntar se tem alguém que desejaria falar alguma outra coisa. Eu não perguntei nada para a Rosilda, porque eu sei que a Rosilda é muito quietinha, não gosta muito de falar. Mas, Rosilda, se você gostaria de falar alguma coisa, gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Não, para mim tá bom, estou só assistindo mesmo. Tá certo. Deixa eu ver quem que não falou. Mas a Zezé também, eu não sei se gostar. A Zezé parece que saiu da reunião, deixa eu ver. Acho que sim, né? Talvez ela estivesse com problema de internet. A Mara, que está aí nos dando a honra da presença, como todos, aliás, né? Para mim é uma honra cada um de vocês participarem aqui. Mara, você gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Acho que a Mara não está conseguindo abrir o microfone. Bom, então, eu vou pedir, quem que gostaria de fazer a prece final? A Dulce? Você pode fazer para a gente, Dulce? Sim. Só um minutinho, por favor. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças em reverência ao nosso irmão maior, que preparou esse ambiente mais uma vez para nós nos encontrarmos, ainda aqui separados, mas estamos unidos pelo mesmo propósito, com o mesmo pensamento e com a mesma boa vontade para recebermos um pouco mais toda semana desse conhecimento que transforma, que liberta, que nos ajuda na nossa caminhada terrena. Espíritos que somos, estamos nessa escola maravilhosa chamada Terra, nos comprometemos com a evolução do nosso espírito. Estamos aqui para isso. Por isso, Jesus, nosso irmão querido, te agradecemos por mais essa oportunidade. Ser conosco, sempre segurando nas nossas mãos, sempre nos incluindo bons pensamentos através dos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, que sempre nos acompanham e estão conosco. Sou grata por esse momento feliz, por esse momento lindo, iluminado de
tanto aprendizado. Te agradeço pela vida de cada um que comparece aqui, a brilhantar ainda mais essa corrente de amor e de luz dos homens de boa vontade. Te agradeço sempre e por isso repito: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. E não nos deixe cair em tentação, e livre-nos de todos os males. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Se não fossem vocês, a gente não teria estudo, né? Porque seria muito chato ficar falando sozinha aqui. Eu aprendo muito com vocês também. É muito, muito gostoso. Muito obrigada. Um excelente fim de semana, um excelente feriado para todos. Que a paz de Jesus fique sempre em nossos corações. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchauzinho. Isso.